seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academy MB Pro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre como unificar arquivos dentro do Power BI. Mesmo que eles venham de lugares completamente diferentes, de planilhas completamente diferentes, de pastas ou até mesmo de fontes de dados completamente diferentes, mesmo você vai ver como unificar isso de forma fácil no Power BI. Então, se você já está animado para descobrir como é que se faz isso, já deixa o seu like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma aula bacana sobre Power BI e vamos pro vídeo. Então, para a gente fazer essa unificação de arquivos utilizando o Power BI de uma maneira muito simples e fácil, tá? A gente tem o seguinte case aqui para a gente entender melhor como funciona. Eu tenho um arquivo aqui de gastos, um arquivo de economias aqui ao longo de 2020 e eu tenho um outro arquivo que está em um outro lugar, está no SharePoint aqui, que é o arquivo de 2019. Eu quero saber ali qual foi a evolução de performance ao longo de 2020, ao longo de 2019, só que para fazer isso no Power BI, eu preciso que eu tenha um único arquivo com os dois dados. Então, como é que eu unifico arquivos, mesmo que eles venham de origens diferentes, tá? Então, um aqui está vindo do SharePoint, outro está vindo lá do meu computador, tá numa pasta do meu computador, ou mesmo que eles fossem completamente diferentes, tá? Um fosse um CSV, outro fosse uma planilha Excel, um outro fosse um JSON, por exemplo. Como é que eu pego esses dados de diferentes lugares e unifico isso em uma única tabela, em um único arquivo lá no Power BI, para que eu possa fazer análises mais completas utilizando arquivos de várias fontes de dados diferentes e combinando eles no Power BI de maneira muito simples, tá? Então, basicamente, eu vou importar esses dois arquivos para o Power BI. A gente já tem vídeos no canal falando sobre como eu faço uma importação aqui do SharePoint para o Power BI, tá? Ou como eu faço uma importação de Excel do nosso computador. A gente vai deixar o link aqui para você ir lá para esses vídeos aqui no cartãozinho desse vídeo e aqui no link da descrição para você entender basicamente o que eu estou fazendo aqui, mas lá a gente fala de maneira muito mais detalhada para você não perder nada. Então aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido do que eu faço lá nos outros vídeos, explicando passo a passo do que eu estou fazendo, tá? Mas basicamente, para você entender de maneira geral, primeiro eu vou abrir esse arquivo aqui no aplicativo do meu computador. Então, vou pedir para ele abrir aqui, ele já vai abrir aqui como se estivesse abrindo no meu computador. Vou vir em arquivos e informações e vou colocar aqui copiar caminho. Copiei o caminho, já posso ignorar isso aqui e posso ir lá para o Power BI para eu começar a obter dados. Então, para eu importar o arquivo, venho aqui na minha lista de obtenção de dados e vou utilizar a fonte da web, porque eu estou pegando lá um dado do SharePoint. Vou colar a URL aqui e vou apagar esse web igual a 1 aqui e esse sinal de interrogação e vou dar Enter. Como é um dado do SharePoint, que é uma conta particular, uma conta privada, né? Ele vai pedir para que eu me conecte ao SharePoint. Nesse caso eu já estou conectado aqui, mas normalmente no seu primeiro acesso ele já ia pedir para você conectar para ver realmente se você tem acesso a esses dados. Eu quero aqui a planilha de transações, tá? E eu vou colocar aqui em transformar dados. Então, a primeira planilha aqui a gente já importou para o Power BI. Ela vai aparecer aqui para mim como uma planilha de transações. Eu vou renomear ela aqui em propriedades. Eu tenho o nome dela aqui e vou dar o nome dela de 2019, só para eu lembrar que é o arquivo de 2019. Agora eu vou vir aqui em nova fonte e pasta de trabalho do Excel, porque agora é um arquivo que está no meu computador. Então posso pegar ele aqui e trazer ele para o Power BI, o arquivo de 2020. Ele vai abrir aqui também para a gente importar. Vou pegar também a planilha de transações, a gente pode ver que é exatamente a mesma coisa, a mesma estrutura aqui, e eu vou dar um OK aqui pra gente e pronto, ele trouxe aqui outras transações que eu vou dar o nome de 2020. Agora eu tenho dois arquivos no Power BI. Só que se eu tentar fazer um gráfico usando os dois ao mesmo tempo
lá no meu ambiente de relatório, que é onde eu monto meu dashboard e crio os meus gráficos de fato, isso não vai dar certo, porque eu preciso que todos os dados estejam numa única base para eu montar ali o meu gráfico utilizando eles, para eu poder ver a evolução ali de 2019 para 2020. Então, como é que eu transformo isso aqui num único arquivo dentro do Power BI, numa única tabela? Eu tenho a função acrescentar consultas que me ajuda com esse problema. Então, acrescentar consultas, ele basicamente vai pegar todo um relatório que você tem, seja ele de onde vier, seja do SharePoint, seja um outro tipo de arquivo, e vai colar todo esse relatório embaixo do outro relatório ou embaixo de vários relatórios que você tem. Então ele vai como se fosse copiar a planilha Excel lá que você tem e colar uma embaixo da outra, e você pode fazer isso para vários, 1, 2, 3, 5, 10 arquivos ao mesmo tempo, tá? E quando você clica aqui na setinha de acrescentar consultas, você tem duas opções. Acrescentar consultas direto, ou seja, nesse caso aqui ele é direto, pegar a planilha de 2019 e colar embaixo de 2020, então ia continuar sendo a de 2020, só que a gente ia colar aqui a de 2019 aqui embaixo. E tem acrescentar consultas como novas, que é o que a gente vai usar aqui, e eu confesso que é o que eu prefiro usar na maioria das vezes, porque ele vai criar uma nova tabela que é a junção das duas. E eu gosto de fazer isso porque se eu tiver que fazer alguma alteração aqui nessa planilha em específica, eu não preciso me preocupar em que a alteração que eu fizer aqui na de 2020 vai estar afetando essa aqui de 2019, tá? Geralmente eu trato elas separadas, eu importo tudo separado, faço as modificações que eu preciso fazer e depois que eu modificar cada uma de um jeito que eu precise, eu vou unificar todos os arquivos em uma nova tabela. Então é só vir aqui acrescentar consultas como novas, e a gente tem um menu aqui onde eu posso acrescentar duas tabelas, então posso simplesmente selecionar as minhas tabelas aqui, ou 3 ou mais tabelas, caso eu tenha várias que eu queira juntar, ele já traz aqui a tabela que eu tô, é só eu escolher a próxima. Então eu vou botar duas tabelas aqui, eu vou botar que a primeira tabela é de 2019 e a segunda é de 2020. E ele já colocou aqui para mim, ele está pedindo aqui informação sobre a privacidade dos dados. Eu posso deixar continuar aqui e botar ignorar aqui e salvar, que o problema já vai estar resolvido, e ele vai criar a tabela aqui combinando as duas planilhas diferentes. E aqui eu posso botar o nome dela de consolidado, que é a minha tabela aqui, tanto com 2019 quanto com 2020. Essa é uma maneira muito fácil e muito rápida de você unificar duas ou mais planilhas aqui no Power BI, mesmo que elas contenham extensões diferentes, sejam um tipo de arquivo diferente ou venham de lugares completamente diferentes, e aí você junta ali todo o seu dado em um lugar só, e a partir disso fica muito mais fácil para você trabalhar no Power BI utilizando esses dados. Por último, mas não menos importante, se a gente fechar e aplicar esse arquivo aqui direto, ele vai trazer aqui para a parte do relatório todas as planilhas que a gente importou. Então ele vai trazer 2019, 2020 e vai trazer o consolidado aqui. Só que talvez não seja interessante para a gente ficar vendo todas as planilhas aqui, porque imagina que você unificou ali 10 planilhas. Faz sentido para você que todas elas fiquem listadas aqui, sendo que você só vai usar uma, que é aquela que tem todas as planilhas? Não faz sentido a gente ficar vendo um monte de coisa aqui. Então o que a gente pode fazer para eliminar esse problema? A gente pode voltar lá no Power Query, só clicar nesse símbolozinho aqui de transformar dados, que a gente vai voltar para lá, e a gente vai nessas duas aqui de 2019 e de 2020, a gente vai clicar com o botão direito em cima dela e desabilitar, desmarcar essa opção aqui de habilitar carga. Ele vai perguntar aqui, vai dizer que é possível perda dos dados, porque a gente já carregou ele para lá para outra tela. A gente vai clicar em continuar, veja que o nome aqui ficou em itálico e vai fazer a mesma coisa com 2020. O que isso diz para o Power BI? Isso diz para o Power BI que eu quero que ele leia esses dados, que ele atualize esses dados, mas que ele não leve lá para outra tela. Por quê? Porque esses dados eles já estão aqui no meu consolidado, então eu não preciso carregar eles lá também para a tela onde eu vou montar o meu dashboard. E eu posso
clicar em fechar e aplicar aqui, que agora ele já não vai mais aparecer aqui pra gente e não vai ser carregado aqui quando eu estiver atualizando meu Power BI, e eu não corro o risco de ficar atualizando o meu dado 2 vezes lendo o mesmo relatório. Meu Power BI também fica muito mais leve. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo, hashtag cheguei até o fim, para me mostrar que você é realmente uma pessoa dedicada a aprender Power BI. Segue a Academia BPro para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você quiser saber ainda mais de Power BI, se você quiser realmente se tornar um profissional de Power BI, não se esquece que a gente tem um treinamento super bacana aí, que é o Power BI Pro Express. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo para você ir lá conhecer um treinamento completaço de Power BI para você realmente dominar essa ferramenta.